Olá, a paz de Cristo a todos. Hoje eu estou aqui, começando, o primeiro vídeo do canal. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, um vídeo resposta a um tal de André, servo de Deus, que andou aí fazendo vários vídeos, atacando, a Igreja Católica, atacando a fé católica, atacando Nossa Senhora. E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo resposta a ele, sobre a intercessão de Maria, se Maria pode ou não interceder por nós, Eu vou estar colocando aí o vídeo desse cidadão aí para vocês verem a asneira que ele falou. Esse cidadão não tem a menor noção do que tá falando, do que tá fazendo aqui no YouTube, Olha só para vocês verem. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu vou refutar mais uma besteira da Igreja Católica, uma tal de onipotência suplicante de Maria. Antes de falar dessa besteira, vamos ver o que os católicos acreditam. Eles acham que Maria, ela é onipotente no sentido de... Eles colocam Maria igual a Deus, mas eles inventam uma desculpa. Eles dizem assim: não, nós acreditamos que Maria é onipotente no negócio da súplica. Que Maria, nós admitimos que Maria não vai atender que Deus não vai atender todos os pedidos de Maria, só aqueles que Deus achar necessário, aqueles que Deus quiser. Por exemplo, você, André, você não ora para Deus e ele às vezes não atende às suas orações? Pois então eles vão inventar uma desculpa. Os caras querem igualar Maria a Jesus. Não, os caras são sem vergonha mesmo. Eles querem igualar Maria ao nosso Senhor. Maria foi uma grande mulher de Deus, mas não tem nada na Bíblia que fale que ela é onipotente e ainda mais suplicante. Só Jesus faz súplicas pela gente. Jesus é o nosso único mediador. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Deus abençoe vocês, irmãos. Eu só gravei esse vídeo para refutar essa besteira. Tchau, irmãos. Bom, primeiramente a gente já vê, uma demência e desonestidade intelectual completa, desse cidadão ao falar que nós, igualamos Maria a Jesus, o que não é verdade. Nós nunca dissemos isso, Eu desafio este cidadão aí a me mostrar um documento, qualquer documento da Igreja Católica, me mostrar um catecismo, a que nós igualamos Maria a Jesus. Eu desafio você, tá desafiado. É meu desafio você a mostrar qualquer documento da Igreja Católica falando isso, que nós igualamos Maria a Jesus. Eu desafio você a me mostrar um documento. Então agora vamos estar respondendo a ele sobre essa questão de Maria não poder interceder por nós. Bom, sabemos que Cristo é o cabeça da igreja, que a igreja é o corpo místico de Cristo, Ou seja, há então uma unidade, entre Cristo e a igreja. Ou seja, a igreja e Cristo são um só, Por quê? Porque quando São Paulo, quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja de Cristo, Cristo aparece para ele e diz: Saulo, 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 por que me persegues? Ou seja, ele está se referindo à igreja como ele, Ele estava perseguindo a igreja, E ele então se refere à igreja como ele. Ou seja, perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir Jesus Cristo, Porque Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ou seja, há uma unidade, A igreja está unida com Jesus. A igreja e Jesus é um só, Então, os santos podem sim interceder por nós lá de cima. Inclusive Maria, que é a mãe do rei, que é Jesus, Maria não é deusa, Maria é rainha, porque Jesus é rei, Era comum
Antigamente, né, os reis, né, da época terem por rainha a mãe, né, e não a sua esposa, porque naquela época existia muita poligamia, né, os reis tinham muitas esposas, ou seja, era comum, né, a, a, a rainha ser a mãe ao invés de ser a esposa do rei. Então está em perfeita harmonia com as escrituras, né? Tanto Maria ser rainha, né? Tanto como a intercessão dos santos. Agora lá em Apocalipse 5:8 vai dizer o seguinte: quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro, cheias de perfume, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. Ou seja, aqui está dizendo que os 4 anciãos, né, estavam apresentando diante do cordeiro as orações dos santos. Para quem não sabe, o cordeiro é Jesus. Ou seja, se os santos não são onipresentes, não podem interceder, como é que eles estavam apresentando as orações, né, do povo santo para o cordeiro que é Jesus, se eles não ouvem as orações, as nossas súplicas, né? E para acabar de vez com esse assunto, né, de que os santos não sabem o que está acontecendo aqui na Terra e não podem interceder, né? Eu vou citar aqui, né, a história que Jesus conta, né, do rico e do Lázaro. Alguns, né, protestantes, né, que não acreditam na imortalidade da alma vão dizer que isso é apenas uma parábola. Não, aquilo não é uma parábola, aquilo é uma história. Até porque Jesus nunca falou que aquilo era uma parábola. Aquilo é uma história real que aconteceu. Bom, na história que Jesus conta do rico e do Lázaro, vemos que quando o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão, vemos então que o rico, né, via o Lázaro no seio de Abraão, que o rico conseguia falar com Lázaro lá do seio de Abraão, e que Abraão conseguia falar com o rico lá do seio de Abraão, né? E o fato deles poderem se falar, os protestantes, né, dizem que esta história não pode ser verdadeira, pelo simples fato deles se falarem um com o outro. Mas o que acontece? No inferno, quando a pessoa morre sem salvação e vai direto para o inferno, ela ainda consegue sentir a presença de Deus. Ela ainda consegue, né, sentir a presença de Deus. Né? A presença de Deus não foi totalmente separada dela. Né? Ela ainda consegue ver o céu, né? Ver Deus. Agora, no juízo final, quando então ocorrer a ressurreição da carne, os ímpios então serão então totalmente separados de Deus e serão jogados no lago de fogo, né? O lago de fogo é a separação total, né, da presença de Deus. Lá no lago de fogo você não vai mais sentir a presença de Deus como você sente no inferno, né? E a prova de que os santos podem sim interceder por nós e saber o que está acontecendo, né, é o fato de Lázaro, né, e Abraão verem o rico lá no inferno, né? E como eu acabei de falar, o rico e Lázaro não é uma parábola. O rico e Lázaro não é uma parábola, é uma história, né? Porque eu já disse que Jesus nunca disse que era uma parábola. E o mais interessante é que lá no finalzinho, né, Abraão vai citar Moisés e os profetas, ou seja, tudo indica que isso aconteceu, né, que essa história aconteceu no período, né, de Moisés e dos profetas, né, no antigo pacto, né? Ou seja, isso confirma ainda mais que essa história aconteceu, né, que não é uma parábola. Ou seja, se Abraão e Lázaro
podiam ver, né, e saber o que estava acontecendo com o rico, por que eles não podem, né, ver o que está acontecendo conosco aqui na terra? Já que os santos estão unidos a Cristo. Cristo e os santos, né, são um só. Né? A igreja e Jesus é um só, porque ela tem uma unidade. Se os dois podiam ver o que estava acontecendo com Lázaro, por que os santos não podem ver o que está acontecendo com a gente? Não podem interceder? Por que os santos não podem interceder por nós? Eu desafio esse cidadão aí, eu desafio você, André, né, servo de Deus, servo do diabo, no caso. Servo de Deus você não é coisa nenhuma. Eu desafio você a me mostrar um texto bíblico, né, falando que os santos não podem interceder, né, que os santos não ouvem as nossas orações. Eu desafio o senhor a me mostrar um texto bíblico, né, está desafiado, né, para o senhor aí, né. E não vem com essa história de que Jesus é o único mediador, porque aí se você pega isso ao pé da letra, né, você, né, André, você não pode pedir para ninguém orar por você, no caso. Você não pode pedir para um familiar seu orar por você, ou você orar por alguém, né? Se Jesus é o único mediador, a mediação de Jesus é única. Já a intercessão dos santos é outra, né? Entenda essa diferença, meu amigo, né? Dá para ver, né, que o senhor, né, tem ódio pela Igreja Católica. Dá para ver que o ódio, né, é impressionante. O ódio sem motivo que você tem pela Igreja Católica. Dá para ver que o que você quer mesmo não é nem refutar, e sim atacar e desprezar a autoridade da Igreja. Né? São Paulo vai nos dizer, né, que a Igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Né? Pode conferir aí na sua Bíblia. Ou seja, em quem que eu tenho que acreditar? Em você ou na igreja que São Paulo falou, né, através do Espírito Santo, que é coluna e sustentáculo da verdade? Eu confio em quem? No magistério da igreja ou em você? Que é um cara aleatório, né, que não sabe de nada, não sabe nem o que tá falando, né? Tem argumentos mais plausíveis, né? Esses argumentos são muito fracos, amigo. Então esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham compreendido, né? E se esse cidadão aí por acaso ver meu vídeo, né, eu peço pro senhor me refutar, que eu estarei respondendo de volta, né? Refute meu vídeo, né? Faça uma resposta ao meu vídeo que eu estarei te respondendo de volta, né? Então foi isso, falou.